Olá, pessoal. Sou o professor Edson Pinto, professor de Língua Portuguesa e Literatura, faço parte do projeto central do Enem e a nossa dica de hoje vai ser a resolução de uma questão do Enem de 2009, onde vamos observar a presença das variações linguísticas da língua portuguesa, além de apontar quais são as competências e as habilidades que estão sendo cobradas na questão. Observe na tela a competência diária de número 7, o que diz: confrontar opiniões e pontos de vistas sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. E a habilidade 23, que diz: inferir em um texto quais são os objetivos do seu produtor e quem é seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. Vamos lá? Então vamos à leitura do texto da questão de 2009. Quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês. A figura do índio no Brasil de hoje não pode ser aquela de 500 anos atrás, do passado que representa aquele primeiro contato. Da mesma forma que o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem. Tem 160 milhões de pessoas com diferentes sobrenomes. Vieram para cá asiáticos, europeus, africanos, e todo mundo quer ser brasileiro. A importante pergunta que nós fazemos é: qual é o pedaço de índio que vocês têm? O seu cabelo? São seus olhos? Ou é o nome da sua rua? O nome da sua praça? Enfim, vocês devem ter um pedaço de índio dentro de vocês. Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente como seres humanos, como pessoas que nem precisam de paternalismo, nem precisam ser tratadas com privilégios. Nós não queremos tomar o Brasil de vocês. Nós queremos compartilhar esse Brasil com vocês. Essa fala é do índio Terena, observem aqui embaixo do texto, né? Um debate que ocorreu, não diz aqui o ano, né? 2000, de 2000, a questão é adaptada, tá? Então é a fala de um índio, tá? Então, para quem esperava uma fala como nós entendemos, né? Está no nosso inconsciente de que o índio fala sem as ligações da língua, né? As preposições, as conjunções. Aqui nós temos uma fala que, se não disser quem está falando, você não sabe que foi um índio. Bom, então o texto traz um discurso interessante. Ele coloca que o Brasil não é o mesmo, né? Que eles não devem ser tratados como a gente pensa na história quando os portugueses chegaram aqui em 1500. Quer dizer, eles não têm mais aquela característica, o mundo mudou, né? A sociedade mudou, o Brasil é outro. Vieram pessoas, segundo ele, da Ásia, né? Da África, e todo mundo quer ser brasileiro. E em seguida, ele fala uma coisa interessante, né? Eu quero apenas que vocês nos tratem como seres humanos, com respeito, né? Está pedindo respeito na sua fala. Não queremos tomar o Brasil de vocês, nós queremos compartilhar esse Brasil com vocês. Muito bem. Então a questão, né, traz essa colocação forte, né, de um índio, e a fala dele é caracterizada pela nossa língua, da forma como nós compreendemos dentro de um padrão, né, na construção padronizada daqueles que são não índios. Então ele se coloca frente a frente com seus interlocutores numa linguagem igual, né? Ele não está falando para o público do qual ele pertence, né, como origem, né, como índio. Ele está falando como brasileiro para outros brasileiros. Ele tem o idioma, né, o idioma dele. No entanto, na fala, ele coloca de lado e fala ali frente a frente, de forma igual, de forma linear, para que todos entendam. Por isso ele diz, né, nós usamos o seu código, né, e não o meu,
que é para a coisa, né, para a comunicação se dar da melhor forma possível. Ok? Vamos ver a questão e a gente comenta mais alguma coisa sobre a fala do índio terreno. Bom, a questão que nós vamos ler agora, né, ela vai tratar de um tema importante nas provas do Enem. Vamos ver. Na situação de comunicação da qual o texto foi retirado, a norma padrão da língua portuguesa é empregada com a finalidade de. Observem que está perguntando, né, por que a língua padrão foi utilizada, né, qual o motivo, qual a intenção, né, do falante a utilizar esse nível de linguagem. Bom, todos sabemos que a língua, né, ela apresenta linguagens diferentes, a língua verbal, a língua não verbal, né, a língua falada, a língua escrita. Então, a língua escrita, tá, ela apresenta o que nós chamamos de padrão, tá, chamada de língua culta, tá, que é a língua culta é um dos níveis que a linguagem assume. Tá? Então, existem variações linguísticas e dentro dessas variações, os níveis. Né? Muito bem. Então, o que é uma variação linguística? A variação linguística é a mudança que pode ocorrer em algum ou em vários dos subsistemas de uma língua, como, por exemplo, mudanças fonéticas, morfológicas, sintáticas, mudanças do próprio léxico, né? ou mudanças semânticas. Então, de acordo com as condições em que a pessoa se encontra, né? Questões sociais, culturais, regionais ou mesmo históricas, essas nuances da língua elas vão acontecendo e são imperceptíveis por nós. Tá? Podem ser mudanças de caráter do lugar em que a pessoa está, mudanças de caráter geográfico, né? Essa variação também pode ser de caráter social, ou seja, de acordo com as diferentes classes sociais, né? Ou situacional. A situacional é aquela em que eu vou adequar o meu vocabulário, a minha fala, de acordo com o ambiente em que eu me encontro, né? Que é o caso aqui que nós vamos ver, né? A adequação, né, situacional da fala do índio terreno. Muito bem. Então, a língua culta é a língua chamada de padrão. Padrão porque ela foi normatizada, né? Ela apresenta maior prestígio social em função da classe social que a criou e ela tem a simbologia, a representatividade do poder, principalmente do poder econômico, né? Então, quando pede aqui, né, que a gente localize o motivo da norma padrão, por que ele utilizou essa língua padrão, é porque ele está falando com pessoas que são não índios. Ele é índio, mas a língua, né, a fala dos interlocutores do Terena são pessoas que falam a língua portuguesa. E ele utiliza exatamente o quê? O nível de linguagem que vai atingir essas pessoas, que é a língua culta, não é? E coloca-se na mesma condição, no mesmo nível, né? Então ele busca exatamente utilizar a língua culta, a língua padrão, normatizada, para a compreensão do seu interlocutor que fala a língua portuguesa e, com certeza, domina esse nível de linguagem. Tá? Então, na situação de comunicação da qual o texto foi retirado, a norma padrão da língua portuguesa é empregada com a finalidade de, letra A, demonstrar a clareza e a complexidade da nossa língua, quer dizer, o Terena usa essa língua padrão, essa língua culta, apenas para mostrar que ela é complexa? De jeito nenhum. Né? B, situar os dois lados da interlocução em posições simétricas, ou seja, na mesma condição de comunicação. Será que é essa? Vamos ver. Letra C, comprovar a importância da correção gramatical nos diálogos cotidianos, alguma preocupação em correção da língua gramatical? Não é esse o caso. Letra D,
demonstrar como as línguas indígenas foram incorporadas à língua portuguesa. O discurso do Terena, em nenhum momento relaciona, né, a língua indígena ou qualquer outra língua na incorporação da língua portuguesa. Ele coloca isso de lado, né? Letra E. Ressaltar a importância do código linguístico que adotamos como língua nacional. Ele não está falando sobre a língua, ele está usando, né? Ele está na língua em uso, apenas isso. Então, a letra E também não cabe. Olha, a letra B, tá? Ela responde à pergunta, né? A norma padrão da língua portuguesa é empregada com a finalidade de situar os dois lados da interlocução em posições simétricas. É aquela situação que eu coloquei, né? É a situacional. Quer dizer, se ele tivesse num ambiente dos seus, né? Daqueles que participam da sua língua, ele utilizaria a língua que ele conhece, né? A língua indígena. No entanto, como ele fala com não índios, não é? Com pessoas que estão debatendo algo importante sobre a relação entre os índios dentro da cultura, dentro da formação da história do Brasil, ele utiliza uma língua que atinge os dois lados, ou seja, coloca os interlocutores em posições simétricas, iguais no processo de comunicação. Ok? Então, esse é o nível de linguagem, o nível culto usado pelo Terena com o fim de atingir os seus interlocutores. Ok? Na próxima aula, um outro assunto e vamos em frente até a sua prova. Um abraço.